Bem-vindo ao canal Super Quiz Bíblico. Preparamos um vídeo especial com 50 perguntas selecionadas. Antes de começarmos, convido-o a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos futuros desafios bíblicos. Está pronto para o desafio? Então vamos começar. Pergunta 1. Qual dos seguintes profetas foi escolhido por Deus para enfrentar a missão de profetizar ao povo de Nínive? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Jonas. A resposta correta é a alternativa B, Jonas. Verifique a resposta em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Pergunta 2. Quem foi o profeta que ascendeu aos céus em um carro de fogo? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Isaías. A resposta correta é a alternativa A, Elias. Verifique a resposta em 2º Livro dos Reis capítulo 2, versículo 11. Pergunta 3. Qual dos apóstolos negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Tiago. A resposta correta é a alternativa A, Pedro. Verifique a resposta em Mateus capítulo 26, versículo 34. Pergunta 4. Quem foi o filho de Abraão que nasceu quando seu pai já tinha 100 anos e sua mãe Sara, 90 anos? Alternativa A, Ismael. Alternativa B, Isaque. A resposta correta é a alternativa B, Isaque. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 21, versículo 3. Pergunta 5. Quem foi o profeta que Deus chamou para ser o porta-voz diante do faraó e liderar o povo de Israel para fora do Egito? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Jeremias. A resposta correta é a alternativa A, Moisés. Verifique a resposta em Êxodo capítulo 4, versículo 12. Pergunta 6. Qual dos apóstolos era conhecido como discípulo amado de Jesus? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, João. A resposta correta é a alternativa B, João. Verifique a resposta em João capítulo 13, versículo 23. Pergunta 7. Quem foi a mulher corajosa que salvou seu povo ao se apresentar ao rei sem ser convidada e pedir pela vida de sua nação? Alternativa A, Esther. Alternativa B, Ruth. A resposta correta é a alternativa A, Esther. Verifique a resposta em Esther capítulo 4, versículo 16. Pergunta 8. Qual dos apóstolos foi escolhido para substituir Judas Iscariotes após sua traição a Jesus? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Matias. A resposta correta é a alternativa B, Matias. Verifique a resposta em Atos capítulo 1, versículo 26. Pergunta 9. Qual dos discípulos de Jesus duvidou da ressurreição até tocar nas feridas de Jesus após sua crucificação? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, Judas. A resposta correta é a alternativa A, Tomé. Verifique a resposta em João capítulo 20, versículo 29. Pergunta 10. Quem foi o neto de Abraão que se tornou o pai de 12 tribos de Israel? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Esaú. A resposta correta é a alternativa A, Jacó. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 35, versículo 11. Pergunta 11.
Quem foi o profeta que teve sua boca fechada por Deus e só pôde voltar a falar após o nascimento de seu filho? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Zacarias. A resposta correta é a alternativa B, Zacarias. Verifique a resposta em Lucas capítulo 1, versículo 20. Pergunta 12. Quem foi o rei que se arrependeu de seus pecados e compôs o famoso Salmo 51? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Davi. A resposta correta é a alternativa B, Davi. Verifique a resposta em Salmo 51, versículo 1. Pergunta 13. Quem foi o homem que sobreviveu ao dilúvio e construiu uma arca para abrigar sua família e os animais? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Noé. A resposta correta é a alternativa B, Noé. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Pergunta 14. Qual dos seguintes reis de Judá era conhecido por sua sabedoria? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Davi. A resposta correta é a alternativa A, Salomão. Verifique a resposta em 1º Livro dos Reis capítulo 10, versículo 13. Pergunta 15. Qual é o nome do filho que Abraão teve com sua serva Agar, quando Sara não conseguia conceber? Alternativa A, Esaú. Alternativa B, Ismael. A resposta correta é a alternativa B, Ismael. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 16, versículo 15. Pergunta 16. Quem é conhecido por sonhar com uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Esaú. A resposta correta é a alternativa A, Jacó. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 28, versículos do 10 ao 12. Pergunta 17. Qual é o nome do monte onde Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, Isaque? Alternativa A, Monte Sinai. Alternativa B, Monte Moriá. A resposta correta é a alternativa B, Monte Moriá. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Pergunta 18. Qual era a idade de Noé quando aconteceu o dilúvio? Alternativa A, 300 anos. Alternativa B, 600 anos. A resposta correta é a alternativa B, 600 anos. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 7, versículo 6. Pergunta 19. Qual é o nome do primeiro homem criado por Deus, feito do pó da terra? Alternativa A, Adão. Alternativa B, Noé. A resposta correta é a alternativa A, Adão. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Pergunta 20. Qual é o nome do monte onde a arca de Noé pousou após o dilúvio? Alternativa A, Monte Moriá. Alternativa B, Monte Ararat. A resposta correta é a alternativa B, Monte Ararat. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 8, versículo 4. Pergunta 21. Qual é o nome da torre que os descendentes de Noé começaram a construir, mas Deus confundiu suas línguas e os espalhou pela terra? Alternativa A, Torre de Sião. Alternativa B, Torre de Babel. A resposta correta é a alternativa B, Torre de Babel.
Verifique a resposta em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Pergunta 22. Quantos anos tinha José, filho de Jacó, quando morreu no Egito? Alternativa A, 110 anos. Alternativa B, 210 anos. A resposta correta é a alternativa A, 110 anos. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 50, versículo 26. Pergunta 23. Qual dos seguintes reis de Israel foi coroado no lugar de Saul após sua morte? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Davi. A resposta correta é a alternativa B, Davi. Verifique a resposta em 2º livro de Samuel capítulo 5, versículo 3. Pergunta 24. Qual profeta foi chamado por Deus para pregar a mensagem de arrependimento ao rei Acabe e sua esposa Jezabel? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Isaías. A resposta correta é a alternativa A, Elias. Verifique a resposta em 1º livro dos Reis capítulo 17, versículo 1. Pergunta 25. Qual dos filhos de Davi conspirou contra seu próprio pai para tomar o trono de Israel? Alternativa A, Absalão. Alternativa B, Adonias. A resposta correta é a alternativa A, Absalão. Verifique a resposta em 2º livro de Samuel capítulo 15, versículo 3. Pergunta 26. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia? Alternativa A, Atos dos Apóstolos. Alternativa B, Mateus. A resposta correta é a alternativa B, Mateus. Verifique a resposta em Mateus capítulo 1, versículo 1. Pergunta 27. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Alternativa A, Gênesis. Alternativa B, Êxodo. A resposta correta é a alternativa A, Gênesis. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pergunta 28. Qual é o nome do rio onde Jesus foi batizado por João Batista? Alternativa A, Nilo. Alternativa B, Jordão. A resposta correta é a alternativa B, Jordão. Verifique a resposta em Mateus capítulo 3, versículo 16. Pergunta 29. Qual é o nome do profeta que foi engolido por um grande peixe após fugir de Deus e foi posteriormente vomitado em terra firme? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Jonas. A resposta correta é a alternativa B, Jonas. Verifique a resposta em Jonas capítulo 1, versículo 17. Pergunta 30. Quem foi o homem que em sua juventude enfrentou um leão e mais tarde derrubou um gigante? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Gideão. A resposta correta é a alternativa A, Davi. Verifique a resposta em 1º livro de Samuel capítulo 17, versículo 37. Pergunta 31. Qual é o livro bíblico que narra a história da criação do mundo? Alternativa A, Êxodo. Alternativa B, Gênesis. A resposta correta é a alternativa B, Gênesis. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pergunta 32. Qual é o nome da mulher corajosa que ajudou a esconder os espiões enviados por Josué em Jericó? Alternativa A, Débora. Alternativa B, Raabe.
A resposta correta é a alternativa B, Raabe. Verifique a resposta em Josué capítulo 2 versículo 9. Pergunta 33. Qual é o nome do discípulo que caminhou sobre as águas para se aproximar de Jesus, mas começou a afundar quando duvidou? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, João. A resposta correta é a alternativa A, Pedro. Verifique a resposta em Mateus capítulo 14 versículo 28. Pergunta 34. Quem foi a mulher a quem Jesus pediu água no poço de Jacó? Alternativa A, mulher samaritana. Alternativa B, Maria Madalena. A resposta correta é a alternativa A, mulher samaritana. Verifique a resposta em João capítulo 4 versículo 9. Pergunta 35. Quem interpretou o sonho de Nabucodonosor? Alternativa A, Ezequiel. Alternativa B, Daniel. A resposta correta é a alternativa B, Daniel. Verifique a resposta em Daniel capítulo 2 versículo 1. Pergunta 36. Quem Deus convocou para profetizar sobre os ossos secos? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Ezequiel. A resposta correta é a alternativa B, Ezequiel. Verifique a resposta em Ezequiel capítulo 37 versículos 4 e 5. Pergunta 37. Qual é o nome do livro que contém a história de Adão e Eva no Jardim do Éden? Alternativa A, Levítico. Alternativa B, Gênesis. A resposta correta é a alternativa B, Gênesis. Verifique a resposta em Gênesis capítulo 2 versículo 22. Pergunta 38. Qual é o nome do rei que ordenou que Sadraque, Mesaque e Abed-nego fossem lançados na fornalha ardente? Alternativa A, Belsazar. Alternativa B, Nabucodonosor. A resposta correta é a alternativa B, Nabucodonosor. Verifique a resposta em Daniel capítulo 3 versículos 19 e 20. Pergunta 39. Quem foi o homem rico e justo que ofereceu seu sepulcro novo para Jesus após a crucificação? Alternativa A, José de Arimateia. Alternativa B, Simão de Cirene. A resposta correta é a alternativa A, José de Arimateia. Verifique a resposta em Mateus capítulo 27 versículos do 57 ao 60. Pergunta 40. Qual é o nome do profeta que foi alimentado por corvos, conforme registrado na Bíblia? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Elias. A resposta correta é a alternativa B, Elias. Verifique a resposta em 1º Livro dos Reis capítulo 17 versículo 6. Pergunta 41. Quantos apóstolos tinha Jesus? Alternativa A, 12. Alternativa B, 22. A resposta correta é a alternativa A, 12. Verifique a resposta em Mateus capítulo 10 versículos do 2 ao 4. Pergunta 42. O que Jesus disse a Nicodemos? Alternativa A. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Alternativa B. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A resposta correta é a alternativa A. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verifique a resposta em João capítulo 3 versículos do 4 a 8.
Pergunta 43. Quem traiu Jesus entregando aos soldados romanos? Alternativa A, Judas Iscariotes. Alternativa B, Herodes. A resposta correta é a alternativa A, Judas Iscariotes. Verifique a resposta em Mateus capítulo 26 versículos do 14 ao 16. Pergunta 44. Qual apóstolo duvidou da ressurreição de Jesus até ver e tocar em suas feridas? Alternativa A, João. Alternativa B, Tomé. A resposta correta é a alternativa B, Tomé. Verifique a resposta em João capítulo 20 versículos do 24 ao 29. Pergunta 45. Quem foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus? Alternativa A, Maria Madalena. Alternativa B, Pedro. A resposta correta é a alternativa A, Maria Madalena. Verifique a resposta em João capítulo 20 versículos do 11 ao 18. Pergunta 46. Como Jesus realizou a cura de um homem cego de nascença? Alternativa A, ordenou que o homem lavasse seus olhos no Rio Jordão. Alternativa B, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do homem. A resposta correta é a alternativa B, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Verifique a resposta em João capítulo 9 versículo 6. Pergunta 47. Qual milagre de Jesus envolveu um barco no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário? Alternativa A, a pesca milagrosa. Alternativa B, caminhar sobre as águas. A resposta correta é a alternativa B, caminhar sobre as águas. Verifique a resposta em Mateus capítulo 14 versículos do 24 ao 33. Pergunta 48. Qual dos discípulos de Jesus era cobrador de impostos antes de seguir o Mestre? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Lucas. A resposta correta é a alternativa A, Mateus. Verifique a resposta em Mateus capítulo 9 versículo 9. Pergunta 49. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, registrado no Novo Testamento? Alternativa A, cura de um leproso. Alternativa B, transformação da água em vinho. A resposta correta é a alternativa B, transformação da água em vinho. Verifique a resposta em Mateus capítulo 9 versículo 9. Pergunta 50. Qual é o salmo mais conhecido da Bíblia, que começa com as palavras, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Alternativa A, Salmo 23. Alternativa B, Salmo 51. A resposta correta é a alternativa A, Salmo 23. Verifique a resposta em Salmos 23. Quantas perguntas você acertou? Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos e familiares.